Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte do nosso Deus e Pai, por meio do seu amado Filho Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, mais uma vez, pela misericórdia de Deus e a convicção do seu Espírito, trazer mais um estudo em nome de Jesus. O tema do estudo que iremos abordar hoje, é justamente a vida salvadora de Cristo. Olha que tema maravilhoso! Então aqui está, a vida salvadora de Cristo. Como nos apropriarmos dessa vida para nossa eterna salvação. Então aqui eu já deixo uma pergunta base, para buscarmos as respostas. Qual seria, a condição pela qual Deus nos promete, essa vida em Cristo Jesus? Então é isso que iremos estudar. Peço que todos, sem preconceito, com sinceridade e humildade, vão até o fim do estudo e depois vocês podem tirar suas próprias conclusões, como seres inteligentes, ok? Assim como os bereanos faziam, tá? Vamos lá. Então o primeiro texto base, ele se encontra numa declaração do irmão Jones, tá? O nosso querido irmão Jones, um dos pioneiros do advento. Diz assim: a morte de Cristo reconciliou o mundo com Deus, mas nunca salvou ninguém, nem nunca poderá fazê-lo. Que declaração forte! Mas o que o irmão Jones queria falar com essa declaração? Isso pode ser entendido através de alguns textos bíblicos e do espírito de profecia. Então é isso que eu irei estar aqui transmitindo para cada um de vós fazer a vossa busca sobre essa questão em vossa própria mente, tá? Então eu estarei colocando uma conexão de textos, do Espírito de Profecia da Bíblia para compreendermos essa declaração do irmão Jones. Então ele diz: a morte de Cristo reconciliou o mundo com Deus, mas nunca salvou ninguém, nem nunca poderá fazê-lo. A sua morte satisfez a penalidade da lei, mas somos salvos pela vida de Cristo. Mas somos salvos pela vida de Cristo. Que declaração maravilhosa! Mas como entender isso? Vamos lá, vamos continuar. Então, o nosso texto base é esse. Então, vocês gravem a declaração do nosso irmão, do nosso querido irmão Jones, já falecido, descansou já, dessa vida física, mas nos deixou muitas declarações. Então, é com esse texto base que buscaremos a resposta ao decorrer do nosso estudo, tá? Então, vocês gravem isso aqui, ó. A morte de Cristo reconciliou o mundo com Deus, mas nunca salvou ninguém, nem nunca poderá fazê-lo. Ponto. A sua morte satisfez a penalidade da lei, mas somos salvos pela vida de Cristo. Ok, vamos lá. Comentário. Segundo o nosso querido irmão Jones, temos uma declaração que usaremos como base do nosso maravilhoso estudo. O irmão Jones declara que o homem é salvo pela vida de Cristo, ok? Mas afinal, como entender isso de maneira que a nossa mente alcance uma compreensão de todas as implicações dessa promessa e obra? É isso que vamos buscar, ok? Se os irmãos se permitirem, e eu desejo que assim seja, e estiverem com o coração aberto e em sinceridade e humildade para entender e aceitar as profundezas da palavra de Deus em Cristo,
será então seguramente recompensados, ok? Para entender esse texto que lemos do irmão Jones, eu farei uma conexão de textos bíblicos e do Espírito de profecia, que nos dará uma compreensão profunda e detalhada do assunto por vários ângulos. Então eu farei uma conexão usando vários textos que nos dará uma compreensão em vários ângulos, de várias maneiras, ok? Vamos lá. Primeira pergunta: precisamos pagar por essa vida salvadora de Cristo? Então, algum preço é cobrado? Vamos ver. No livro Desejado de Todas as Nações, diz: mas Cristo, vindo à terra como homem, ok? Viveu vida santa. Gravem isso aqui destacado, ó. Eu destaco isso aqui em letras, né? Em cores, justamente para que as nossas mentes liguem esses detalhes, ok? Com os outros textos que virão à frente, ok? Mas Cristo, vindo à terra como homem, viveu vida santa e desenvolveu caráter perfeito. Vida santa e caráter perfeito, oferece ele como dom gratuito a todos quantos o queiram receber. Sua vida substitui a dos homens. Assim, obtém remissão de pecados passados mediante a paciência de Deus. Então aqui Cristo veio à terra, né, como homem na natureza humana, e viveu uma vida santa e desenvolveu um caráter perfeito. E essa vida e esse caráter perfeito substitui a dos homens. E assim o homem é perdoado, justificado, salvo em Cristo, né? Salvo em Cristo e por meio dele. Então, isso ele oferece ao homem, ok? Gravem esses textos. Mais um texto, Materiais de 1888. Esse material aqui, ele se encontra em 4 volumes. Ele não se encontra na casa publicadora brasileira da instituição. Esse material é encontrado no Ministério, tá? IAG. Vocês podem buscar no Google, tá? O Ministério IAG, e vocês podem estar adquirindo esses materiais que foram traduzidos para a nossa língua, o nosso idioma, tá bom? Nossa vida pode parecer desfigurada e marcada por falhas e manchas. Porém, se somente estivermos dispostos a ver nossa condição, algo melhor pode ser colocado no lugar dessas características censuráveis. Olha que promessa! Então existe algo melhor que Deus nos dá para ser colocado no lugar dessas características, desses pecados, numa linguagem mais clara, né? Mais direta. Então, algo melhor nos é oferecido. O que é? A vida de Cristo, o caráter de Cristo. Mas como essa vida e esse caráter é colocado no lugar da nossa vida? É isso que nós precisamos entender. E a palavra de Deus vai nos dar essa compreensão. Mas uma pergunta: o que seria esse algo melhor que pode ser colocado no lugar de nossa miserável vida e caráter? Vamos lá? Parábolas de Jesus diz: deve-se-lhes ensinar, ou seja, nós devemos aprender que não seremos salvos somente pelo sacrifício de Cristo. Prestem atenção, irmãos. Mas que também devem colocar a vida de Cristo no lugar de sua vida e o caráter de Cristo no lugar do seu caráter.
Então não é somente por aceitar o sacrifício de Cristo, ter fé nele, reconhecer o que ele fez, que o homem é salvo? E aí? Não sou eu que estou falando, é a profeta. Ah, mas eu não creio. Isso aí é uma questão sua. Eu creio, tá? Eu creio fielmente, né, na profeta do Senhor. Mas vamos lá. A Bíblia também vai nos dar declarações que está em harmonia perfeita com essa declaração da irmã Ellen White, tá? Vocês precisam ficar e verão com os seus próprios olhos. Pois bem, então aqui ela diz que o homem, todos devem ser ensinados que não serão salvos somente pelo sacrifício de Cristo, mas que também devem colocar a vida de Cristo no lugar da sua vida e o caráter de Cristo no lugar do seu caráter. Então deve ser colocado. Então aqui está o algo melhor. Algo melhor pode ser colocado no lugar dessas características censuráveis. Então, na verdade, seria uma troca. O homem entrega as coisas ruins da sua vida para Cristo e Cristo dá o quê? A sua vida, o seu caráter, para ser colocado, introduzido no lugar dos pecados dos homens. Então seria mais ou menos isso, ok? Eu estou falando com as minhas palavras, mas vocês podem, nas vossas mentes, ter a mesma compreensão. Mas isso vai ficar muito claro, ok? Vamos continuar. Comentário. Antes de explicar como é colocado a vida salvadora de Cristo no lugar da vida do seu seguidor, preciso tirar algumas possíveis dúvidas que pode estar acontecendo nesse início de estudo. Quais são? Pergunta. Muitos podem estar se perguntando: Gênesis, onde podemos encontrar essa vida salvadora, oferecida em Cristo e por meio dele, como um dom gratuito aos homens? Aonde? Onde devemos encontrar isso? Né? Vamos lá, a palavra de Deus nos diz. Olha aqui, ó, 1 João, aqui é 5. 1 João 5, 11 e verso 12, capítulo 5, verso 11 ao 12, diz: E o testemunho é este, que Deus, o Pai, o ancião de dias, né, nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então aqui a chave dessa passagem está em ter. O que significa ter o Filho de Deus? É isso que iremos compreender, ok? Porque muitos falam, eu tenho a Cristo, eu creio em Cristo, mas será que ter a Cristo para ter a vida que Deus nos dá através dele, é somente você crer nele? É somente você reconhecer o sacrifício dele? Já vimos que não. Então, vão gravando em vossas mentes para ver se o Espírito que está sobre mim é o Espírito de Cristo ou o Espírito do diabo. Ok? Não tenham medo de falar isso, né? Busquem, olhem, examinem, orem a Deus e veja se tudo que eu irei falar aqui está em harmonia com toda a palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá. Desejar a todas as nações é um livro bem conhecido e diz: tudo nos é oferecido em sua palavra. Será que encontramos essa vida na palavra de Deus? Essa vida se encontra em Cristo. Mas qual é o meio, qual é o elemento que ele usa de forma física aqui na terra para nós nos apropriarmos dessa vida? Vamos lá. Então, aqui no primeiro texto, tudo nos é oferecido em sua palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus, para termos uma compreensão do assim diz o Senhor, precisamos seguir algumas regras, que é o quê? É conexão. Um pouco de texto com outro pouco de texto, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, para que se compreendamos o que quer dizer
Deus para nós em sua palavra. Então é isso que eu estou buscando fazer. Conexão de textos, ok? Numa sequência que Deus, o próprio Deus, nos dê a interpretação do que Ele quer nos dizer, com cada assunto da sua palavra. Então tudo nos é oferecido em sua palavra. Primeiro texto, mais um texto. O maior discurso de Cristo diz: seu poder, sua própria vida residem em sua palavra. Vamos lá, mais um texto, caminho a Cristo. A palavra de Deus revela seu caráter. Então nós vimos que Cristo oferece sua vida e seu caráter como um dom gratuito. E essa vida e esse caráter se encontram, residem na palavra de Deus, ok? Então vão gravando essas coisas. Eu estou fazendo perguntas e colocando resposta. Não do meu parecer, o que eu acho, o que eu penso, o que eu sonhei, mas segundo a palavra de Deus, ok? Vamos para mais um texto. Nos lugares celestiais, é o texto, diz: a vida de Cristo, que dá vida ao mundo, está em sua palavra, ok? Vamos lá. Mais um texto, Mensagens Escolhidas 2. Disse nosso Salvador: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse e vos digo, quando vocês buscam, são Espírito e vida. João 6,63. A vida espiritual precisa ser mantida pela comunhão com Cristo. Como? Por meio de sua palavra, ou seja, do estudo da palavra de Deus. Ok? A mente precisa deter-se nela, o coração dela encher-se. Oh glória! A palavra de Deus entesourada no coração, ou seja, aceita alegremente, com gratidão e santamente nutrida e obedecida. Aqui está uma palavrinha que é uma chave muito importante. E obedecida por meio do poder da graça de Cristo pode tornar o homem justo e justo conservá-lo. Então a obediência é uma condição da graça oferecida, do poder de Deus. Eu peço aos irmãos, para entender essa questão do poder de Deus, eu tenho um estudo no meu canal cujo título é Poder para Obedecer. Então todos vocês podem entrar no meu canal e ir lá nesse estudo, Poder para Obedecer. Vocês vão ficar maravilhados, ok? Então aqui diz que, as palavras de Cristo são espírito e vida. Então a vida salvadora, a vida justificadora, a vida santificadora, a vida purificadora de Cristo, de Deus em Cristo, ela se encontra, ela é oferecida na palavra dele. Então você veja a importância de dedicarmos tempo no estudo da palavra de Deus, com muita oração, com muito desejo de conhecer e fazer a vontade de Deus, ok? Então a obediência aqui, está como condição, fé e obediência, fé nos méritos de Cristo, na obra que Cristo fez na cruz por cada um de nós, comprando a nossa salvação, e agora Ele está disposto a nos dar essa salvação. E essa salvação se encontra na sua palavra. É através da palavra que Cristo está buscando nos salvar, ou colocar a sua vida dentro de nós. Ok? Vamos lá. Mais um texto. Este dia com Deus, com base em Efésios 2:8, é um texto muito usado, através
do cristianismo de forma deturpada, né? Pela graça somos salvos, tá? Mas isso anula a obediência? Não. Vamos ver que não. Vamos lá? Graças a Deus, Ele nos assiste em todo o passo do caminho. Que caminho é esse? Caminho de santificação. Cristo disse lá em Lucas 9:23, se quiserem vir a mim, venham, mas quando chegar, negue-se a si mesmo, erga a sua cruz e siga-me. Então é assim que Cristo nos salva, é seguindo Ele. Graças a Deus, Ele nos assiste em todo o passo do caminho até o fim, seja da nossa vida ou do tempo de graça. Se estamos dispostos ao que, Gênesis? A ser salvo da maneira designada por Deus. Que maneira é essa? Mediante obediência a seus requisitos. Está aí. Não sou eu que estou inventando. Não sou eu que estou trazendo algo lá de fora da Igreja Universal. Não, é da nossa fé. Quem não quiser crer, não creia. Mas essa é a condição. Ok? Essa é a condição. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então você veja que a profeta do Senhor, ela entendia o que era ser salvo pela graça. Não é uma coisa que anular, o homem é salvo pela graça e depois ele vai obedecer. Não, não existe isso. Ok? A obediência está condicionada à graça que nos é oferecida por meio de Cristo Jesus. Não me venha com ladainha. Vocês podem enganar a outros. Estou falando com os pastores e ministros. Ok? Pode enganar aos outros. A mim não. Eu entendo muito bem essa questão de ser salvo pela graça. Não é uma salvação momentânea, mas desde o momento que o pecador aceita o chamado e começa a seguir a Cristo. Ok? Existe condição. Mais um texto. Testemunho para ministros. Aquela palavra que se encontra a vida salvadora de Deus, que revela a culpa do pecado, ou seja, a vida do homem, tem sobre o coração humano o poder de endireitar o homem e assim o conservar. Tem o poder. Nem todos que se deparam com essa palavra, que conhecem a vida nessa palavra, são salvos. Concorda? O que precisa ser feito? A condição que muitos não gostam de falar. Obediência. Não obediência egoísta, não obediência por medo, mas uma obediência voluntária, de gratidão pelo sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Ok? É esse tipo de obediência que está dentro da condição pela qual Deus promete salvação em Cristo Jesus, por meio dele e para ele. Amém. Ok? Aquela palavra que revela a culpa do pecado, a vida degradada do homem, tem sobre o coração humano o poder de endireitar o homem e assim o conservar. Tem poder. Como? O Senhor diz que a sua palavra deve ser estudada e obedecida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Então, pela fé, o homem pode, se quiser, ok? Porque fé é a convicção que o Espírito nos dá através da palavra de Deus. Mas nem todos que têm a convicção, que têm fé na palavra, ele é um praticante. Então você veja que uma coisa tem que estar ligada à outra. E as pessoas, os ministros, não ensinam isso, ok? Mas Deus levanta homens que preguem a condição real de maneira detalhada e não de maneira superficial, como muitos estão fazendo por aí. A palavra, o Senhor diz que a sua palavra deve ser estudada e obedecida, deve ser levada
para a vida prática. Esta palavra é tão inflexível como o caráter de Deus. Lembram que Cristo oferece seu caráter, sua vida como substituto da vida e do caráter do homem? Que ele quer colocar a sua vida e o seu caráter no lugar da vida e do caráter do homem? Ele quer colocar. Você quer receber? Você entende como isso ocorre? Deus está nos falando. Se você é sincero e humilde, você vai aceitar a verdade como ela é em Cristo Jesus. Ok? Então aqui, ó, é a mesma ontem, hoje e eternamente. Essa é a palavra de Deus. Então, para essa palavra ter poder de endireitar o homem e conservá-lo no caminho direito da justiça, o Senhor dá, um conselho. O Senhor diz que a sua palavra deve ser estudada como? Em outros textos dizem, com oração, diligência e muito desejo de conhecer e fazer a vontade dele. Aí sim a palavra terá um poder no coração do homem para endireitá-lo e conservá-lo para a honra e glória de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Tiago 1, 21 ao 22 diz: tudo em conexão. Bíblia, Espírito e profecia em conexão. O poder da mensagem está na conexão. Na conexão de texto. Não adianta gravar toda a Bíblia na mente, todo o Espírito de profecia na mente e não pedir a Deus que ensine a fazer a conexão correta para se ter uma compreensão e uma impressão na mente correta dos assuntos espirituais. Vamos lá. O que é que diz em Tiago 1, 21 e 22? Por isso, rejeitando, olha a condição inicial, toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão e gratidão e alegria a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Vocês estão percebendo como é que Cristo salva o pecador? Pela palavra dele. Nossa, Gênesis, eu nunca ouvi a verdade dessa maneira. Olha, Deus está trazendo a verdade numa nova perspectiva. Cabe a cada um aceitar ou rejeitar, mas é o que está escrito, ok? Então aqui diz, por isso, rejeitando toda a imundícia, ou seja, da nossa vida, e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, colocada, como? A qual pode salvar as vossas almas. Agora aqui está o segredinho que muitos não gostam de enfatizar. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos ou iludindo-vos a vós mesmo com os seus falsos discursos. Bajulação não salva ninguém. Ah, Jesus é meu Salvador, eu amo a Jesus, eu reconheço o seu sacrifício, eu creio em Jesus. Tudo isso é aconselhado por Deus a fazer. Tudo isso, mas não é somente isso, ok? Não é somente isso. Existe algo, uma condição, como eu falei. Não me venha falar, você está pregando, o que você prega é um legalismo. Legalismo na sua cabeça, se você pensar isso. Legalismo na sua cabeça, na doutrinação que você recebeu da nova teologia. Mas segundo a palavra de Deus,
ela mesma está mostrando que há condição. Se você quer aceitar, isso é um problema teu, com Deus e não comigo, ok? Sede cumpridores da palavra. Então, rejeitemos o que? O que é rejeitar? É confessar. Cristo é o portador de pecados. Como? Quando se confessa em seu nome e abandona. Aí está o segredo. Não é apenas confessar, eu sou pecador. Não, é confessar e abandonar. Confessa em nome de Cristo e mostra que ama Ele, abandonando aquilo que o levou para a cruz. Olha como fica lindo a mensagem de Deus quando ela é explicada de maneira profunda e detalhada. Glória a Deus por isso. Mais um texto. Evangelismo. Não deve o homem somente ler a palavra de Deus, supondo que o conhecimento casual dessa palavra produza nele uma reforma do caráter. Lendo de Apocalipse, ricos e abastardos. Somos o povo de Deus, somos adventistas do sétimo dia, estamos na igreja de Deus. Isso não salvará ninguém. Somos salvos pela graça de Cristo, que exige do homem submissão voluntária, fé e submissão voluntária. Ok? A alma não é santificada pela verdade, pela vida de Cristo, que não é praticada. Condição, goste o homem ou não, mas existe condição. Mais um texto. E o necessário conhecimento da palavra de Deus será oferecido, como? Gratuitamente, a todos que se achegam a Cristo. Onde? Na sua palavra. Recebendo olha que palavra maravilhosa, e praticando-lhes os ensinos, tornando a sua palavra, sua vida, seu espírito e vida, parte da sua própria vida. Então é assim que Deus está colocando a vida salvadora de Cristo no lugar do pecado do homem. Essa é a condição real, que muitos não estão pregando, ensinando. Essa é a mensagem que desperta, que mostra qual é a real condição pela qual Deus nos promete vida salvadora, vida justificadora em Cristo, por meio dele e para ele. Mais um texto. Um conhecimento teórico não nos fará bem nenhum. Precisamos alimentar-nos dele. Onde? Em sua palavra. Recebê-lo no coração. Como? Nas verdades de sua palavra. De modo que sua vida se torne nossa vida. Como? Pela obediência, pela prática. Simples assim. Não a prática legalista, que é o quê? De egoísmo. Ou por medo do juízo, mas pela uma obediência voluntária, humilde, de gratidão. Ok? Fique bem claro para que não me venham aqui com essa ladainha. Ah, você é fariseu, a sua mensagem é legalista. Legalista na sua cabeça, doutrinada pela teologia moderna. Ok? Parábola, irmãos, não estou falando para todos. Estou falando para alguns que eu sei. Eu sei que esse vídeo vai chegar a essa classe. Ok? Oro por eles e desejo que eles se convertam, tá? Da sua falsa interpretação do plano de salvação. Abandonai a ideia de que privilégios temporais ou espirituais adquirir-vos-ão
a salvação. Ponto. Deus requer vossa obediência voluntária. Aqui está o segredo. Obediência voluntária. É essa obediência requerida por Deus mediante Cristo Jesus. Pede-vos renunciar a vossos pecados e aceitar a vida da palavra no lugar desses pecados. Ok? Hebreus 5:9, o que nos diz? Embora, falando de Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação. Então ele é a fonte. Toda a salvação do homem se encontra em Cristo. Mas, para quem é essa salvação? Para todos. Todos quem? Os que lhe obedecem. Hebreus 5:9. Então você veja que eu estou conectando texto sobre texto, regra sobre regra, dando minha explicação segundo o meu entendimento, do qual eu creio que é por meio do Espírito de Cristo. Ok? Cabe a cada um se perguntar: o que esse irmão está pregando? Há solidez? Há coerência? Há harmonia com a palavra de Deus? Perguntem, questionem, né? Se o Espírito que está sobre mim é o Espírito de Deus ou do diabo, né? Façam isso não somente comigo, mas com pastores, professores, anciãos, pregadores da mensagem. Façam com todos, ok? Vamos lá. João 6:53. Mensagens Escolhidas é o livro, né? Então, a irmã Ellen, no livro Mensagens Escolhidas, ela usa João 6:53. Agora vamos entrar aqui, né, numa questão em outro ângulo. Como entender essa questão da vida salvadora, que deve ser colocada no lugar da nossa vida, do nosso caráter. Vamos entender agora de um outro ângulo. Como, Gênesis? Vamos lá. Temos outra vida, vida que não é mantida pela comida temporal, ou seja, a comida física, né? O alimento físico. Então essa vida não é adquirida, ou não pode ser mantida pela comida física. É isso que está dizendo no primeiro parágrafo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, mediante Cristo Jesus, ok? Olha agora o que nos diz. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então a vida que tem que ser colocada em nós, a vida salvadora que nos salva, cuja vida está em Cristo e que Ele nos oferece através da sua palavra, é preciso que todos os homens comam a carne e bebam o sangue de Cristo. Mas o que significa isso, Gênesis? Tem algo interessante aqui, porque se os irmãos forem ler esse contexto de João 5, vocês percebem que depois desse discurso que Cristo falou isso, se vós não comerdes a carne e beberdes o sangue do Filho de Deus, não tereis a vida em vós mesmo. Quando ele falou isso, os discípulos fizeram uma declaração naquele contexto ali. Se vocês forem ler, vocês vão entender. Eles disseram: duro é esse discurso. Quem pode suportá-lo? Quem pode aceitá-lo? Então, por esse discurso, os discípulos indagaram: quem pode suportar? Jesus, vendo, né, eles falarem isso, né,
Jesus, né, questionou os 12, porque a grande multidão, após esse discurso de comer a carne e beber o sangue para ter a vida em nós mesmos, a grande maioria dos discípulos vazaram, rejeitaram esse discurso, essa condição. Por quê? Vocês já se perguntaram por que a grande multidão deixaram Jesus quando ele falou isso? Quando ele deu essa condição? Se não comerdes a carne e beberdes o sangue do Filho do Homem, não tereis vida em vós mesmo? E ali a multidão foi embora e os discípulos disseram: quem pode suportar esse discurso? Por que eles falaram isso? E Jesus, vendo isso, disse para os 12: vocês também querem ir com eles? E ali no contexto diz que o irmão Pedro se levanta e indaga, declara: Senhor, para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras da vida, ou as palavras de vida? Então vocês vejam que a condição de comer a carne e beber o sangue fez com que muitos deixassem a Jesus. Se muitos hoje entendessem o que é a condição para se ter a vida em nós, que é comer a carne e beber o sangue, também deixariam a Cristo. Infelizmente. Mas por não se enfatizar isso, muitos estão aí iludidos, achando que tem essa vida neles mesmos, sem saber a condição real do que é comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Mas Deus é maravilhoso e vai nos mostrar o que significa isso. Comentário. Agora vamos entender esse assunto, trabalhando o entendimento da nossa mente por outro ângulo da verdade. Como, Gênesis? O texto acima diz que, para se ter a vida em nós, é preciso comer a carne e beber o sangue de Cristo. É o que diz. Concordam? Então vamos lá. Então a condição é o quê? Comer a carne e beber o sangue. Nós já vimos que a vida de Cristo, o caráter de Cristo, é oferecido na palavra dele. E aqui agora está dizendo que para se obter essa vida em nós, ou seja, para que essa vida seja colocada, introduzida em nós, enxertada, é preciso comer a carne e beber o sangue de Cristo. Mas afinal, como entender essa linguagem de Cristo de maneira clara na vida diária de um cristão? Vamos lá. Visões do Céu é o livro e nos diz: comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus significa estudar a palavra e transferir essa palavra para a vida em obediência a todos os seus preceitos. O que eu estou falando é uma heresia? Não é. Para um sincero cristão, para um sincero adventista do sétimo dia, vai entender que o que eu estou pregando, ainda que seja numa perspectiva nova, num quadro novo, ela é solidificada na palavra de Deus. Comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus significa estudar a palavra e transferir, colocar essa palavra, essa vida para a vida, no lugar da nossa vida. Como? Em obediência a todos os seus requisitos. Aqueles que assim partilham do Filho de Deus tornam-se participantes da natureza divina. São um
com Cristo. É maravilhoso. A palavra de Deus, quando ela é estudada da maneira correta, ela nos mostra a real condição. Mas nem todos querem esse entendimento. Querem viver numa vida mística, espiritualista, com um conhecimento parcial místico, que iluda o coração carnal deles. Não seja assim, meu irmão e minha irmã. Busque o conhecimento profundo que nos dá uma impressão correta em nosso coração enganoso. Ok? Então, se para se ter aqueles que não comem a minha carne, não bebem o meu sangue, não tem a vida, minha vida em vocês. E o que é comer a carne e beber o sangue? É estudar a palavra de Deus e transferir a vida que está nessa palavra, o caráter que está nessa palavra, para uma vida de obediência a todos os preceitos. Aqueles que assim partilham do Filho de Deus, fazendo dessa maneira, se tornam participantes da natureza divina. O que é isso, Gênesis? Da santidade, do santo caráter de Deus em Cristo Jesus. Se tornam um com Cristo e com o Pai. Mais um texto, conselho sobre educação. Está aí os textos. Vão buscar, você está deturpando, você está tirando do contexto. Vão estudar e veja se eu estou tirando do contexto. Né? Porque eu estou falando isso, quando eu falo isso, irmãos, não é generalizando. Eu sei com quem eu estou lidando, com a raça que eu estou lidando, né? Não todos, mas a grande maioria, né, não aceitará essa mensagem, não aceitará essa nova perspectiva de ensino. Eu sei disso. Pelo pouco tempo que eu estou na obra, que eu aceitei o chamado de Cristo, eu sei o que tem acontecido, ok? Mas eu sei também que existe homens e mulheres humildes, sinceros, que estão buscando, desejando encontrar a verdade como ela é em Cristo Jesus. Nem que tenham que rejeitar compreensão que por muitos anos foram ensinados. Ok? Devemos primeiro ter cuidado de nós mesmos, recebendo com coração humilde, com mansidão, como Tiago 1:21 nos diz. Devemos primeiro ter cuidado de nós mesmos, recebendo com coração humilde, manso, os princípios da verdade e pondo-os em prática, em perfeita obediência. Isto produzirá gozo e paz. Deste modo, comemos a carne e bebemos o sangue do Filho de Deus e nos tornamos fortes em sua força. Oh, glória! É muito lindo quando a palavra de Deus nos dá a real condição. Mais um texto. As escrituras tanto do Antigo como do Novo Testamento ensinam os princípios de obediência aos mandamentos de Deus. Como o quê? Como as condições para se adquirir aquela vida que se compara com a vida de Deus, que está em Cristo, ok? E que nos é dada através dele, por meio dele, para ele. Pois é por meio da obediência voluntária que nos tornamos participantes da natureza divina, da santidade de Deus em Cristo, e aprendemos a livrar-nos das corrupções que pela concupiscência há no mundo. Portanto, seus preceitos devem ser estudados,
obedecidos os seus mandamentos e seus princípios, que são mais preciosos do que o ouro, devem ser introduzidos na vida diária. Como? Pela fé e obediência. Como ouro, seus princípios, que são preciosos como ouro. Aconselho que de mim compre ouro polido. Apocalipse 3:18. Filhos e Filhas de Deus é o livro. Essa obediência voluntária, essa obediência atua na vontade divina, introduzindo, colocando em nossa vida a justiça e perfeição manifestadas na vida de Cristo. É muito lindo. Eu não sei como é que as pessoas podem rejeitar tal coisa. Só pode ser orgulho de não aceitar uma verdade numa perspectiva tão linda, tão maravilhosa. Mas vamos lá. Deus tenha de misericórdia de todos nós. Parábola de Jesus diz, deve-se-lhes, aquele texto lá. Eu volto com o mesmo texto para lembrarmos, porque às vezes nós esquecemos, e é através da conexão que a nossa mente recebe a verdadeira compreensão. Deve-se-lhes ensinar que não serão salvos somente pelo sacrifício de Cristo, mas que também devem colocar a vida de Cristo no lugar da sua vida e o caráter de Cristo no lugar do seu caráter. Já aprendemos que o colocar exige uma condição. Qual é a condição? Fé na palavra de Deus e obediência voluntária. É assim. Não me venha com essa historinha. É só pela fé. Qual fé? A fé do somente acreditar? Até Satanás acredita. Ok? Mais um texto. Olha o que diz o texto. A minha consagração hoje. Essa vida que está na palavra, que é oferecida gratuitamente, eu estou colocando as minhas palavras. E eu posso fazer isso quando eu tenho textos para fazer isso. Essa vida, que já sabemos que está na palavra de Deus, transmite-se-nos ao receber sua palavra, fazendo as coisas que ele ordenou. É uma condição. Tornamo-nos, então, um com ele. Está aí a condição. Então, se a mensagem não for enfatizado a condição, porque todos gostam de promessa. A vida de Cristo, né, é colocada em nós, amém, glória a Deus, aquele entusiasmo. Colocada como? Por que as pessoas não se perguntam? Qual é a promessa de Deus? E qual é a sua condição? Eis aí a segurança do cristão. Espalde-Maga. Esse aqui é mais um conteúdo que não se encontra na casa publicadora, tá? Só se encontra no Ministério IAG. Vocês podem entrar no Google, irmãos que ainda não têm o conhecimento do Ministério IAG, né? E poder estar comprando. São 3 volumes, tá? Esse é o volume 1. Jesus está esperando e observando, tornando as ideias imperfeitas dos homens, não extinguindo-as de maneira miraculosa, mas corrigindo seus erros, suprindo as suas ideias defeituosas com ideias corretas. Então é uma troca, ok?
e colocando a sua própria verdade no lugar de seus princípios errados, dos seus pecados, dos seus defeitos. Então é assim que Cristo está colocando a vida dele. Porque a vida dele, a vida salvadora dele, já sabemos que encontramos na verdade da sua palavra. Então, se eu sei disso, eu tenho que entender como é que ele faz isso. Ok? Eu tenho que entender como ele faz isso. Irmãos, eu vou apenas ligar aqui. Ok, tá ficando escuro aqui já. E para ter uma imagem melhor, eu liguei aqui os LEDs da câmera, tá? Pois bem, voltando. Então é assim que Cristo está colocando. Lembram do texto, né? Aqui, ó. Deve-se ensinar que não serão salvos somente pelo sacrifício de Cristo, mas que também devem colocar a vida de Cristo no lugar de sua vida e caráter, de sua vida, e o caráter de Cristo no lugar do seu caráter. Como? Né? Já sabemos que é através da verdade. Como? Aceitando. Devemos primeiro ter cuidado de nós mesmos, recebendo com o coração humilde os princípios da verdade e pondo-os em prática em perfeita obediência. Então é assim que Cristo quer colocar. Todos deixarão Cristo fazer isso? Sabemos que não, né? Alguns deixam colocar algumas verdades, mas rejeita outras. Será que isso salvará o homem plenamente? Faço uma pergunta. Você, meu irmão, já foi salvo do quê? Você foi salvo dos pecados que você confessou e abandonou. Mas se a palavra de Deus mostrou a vontade dele em algum ponto, e você, por algum motivo, não aceitou essa verdade, né? E não está buscando obedecê-la, tenha certeza que você precisa ser salvo nesse ponto. É assim que Cristo salva. A salvação é uma obra diária, não como muitos estão dizendo por aí, né? Que o homem é declarado salvo quando ele crê em Cristo e depois ele vai, né, obedecendo de acordo com o que ele entenda que deve ser obedecido da maneira que ele compreenda. Então, cada um possa buscar. Será que eu já fui salvo plenamente, segundo a verdade da nossa fé? Será que eu já aceitei a verdade na reforma alimentar? Será que eu já aceitei a verdade em pontos de egoísmo, de comportamento, de conversas? Então Cristo quer te salvar. E Ele quer colocar a sua verdade no lugar dessas coisas. E você aceitará? Testemunho Seleto 2 diz: cumpre-nos saber o que precisamos fazer para ser salvos. Não devemos, irmãos e irmãs, flutuar com a corrente popular. Que corrente popular é essa? É somente os evangélicos lá fora? Não. É dentro das nossas igrejas. Há uma falsa compreensão dessa questão. Só que muitos, né, cheios de si, com seus cursos teológicos, não aceitarão a verdade como ela é. Que um mero adventista venha e fale algo que mostre que eles têm uma compreensão rasa, superficial.
Assim como os judeus não aceitaram os servos de Deus. O próprio Jesus, quando ele veio e deu uma compreensão profunda da palavra de Deus. Cristo olha para o íntimo da alma e nos diz exatamente o que somos e o que precisamos nos tornar a fim de sermos salvos. Ele está disposto. Vá na palavra dele e peça: Senhor, aonde eu preciso receber a tua salvação, meu Senhor? Mostra-me, Senhor. Mostra-me, Senhor. Façam isso. Mais um texto. Mas esta é a regra de conduta para todos quantos quiserem tornar-se seus discípulos. Que coisa alguma menos que obediência pode ser aceita. Ah, mas eu creio no Senhor. Mas Ele é meu Salvador. Somente isso? Isso faz parte. Mas, aqui diz, coisa alguma menos que obediência voluntária, não por egoísmo, nem por medo, pode ser aceita. A entrega do próprio eu, que é a morte diária, a renúncia do pecado, que levou a Cristo para a cruz, é a essência dos ensinos de Cristo. É por vezes apresentada em linguagem que se afigura autoritária para muitos, né? Porque não há outro modo de salvar homens senão cortar fora as coisas que, mantidas dentro, aviltarão todo ser. Mais um texto. Expus-lhes que, pelo que me foi mostrado, pelo Espírito de Deus, né, cremos nisso, somente um pequeno número daqueles que agora professam crer na verdade presente serão finalmente salvos. Não porque não possam ser salvos, mas porque não querem ser salvos pelo modo apontado por Deus. Qual é o modo? Condicional. Obediência, submissão voluntária. Mais um texto, parábola de Jesus. Mas ele, Jesus, fez a salvação depender da obediência voluntária da fé nele, dos mandamentos aos mandamentos de Deus. Fez depender. Isso é legalismo, Gênesis. Olha, se é legalismo, então você tem que rejeitar partes da Bíblia e do Espírito de profecia e ficar com o que estão ensinando por aí. Você quer isso? Mateus 19, 16, 17. O que nos diz? É legalismo? Jesus era legalista quando fez depender a salvação do homem sob submissão a ele? Não uma obediência qualquer, como os fariseus obedeciam, mas uma obediência prazerosa, pela fé naquele que morreu na cruz para nos salvar, para nos conceder toda plena salvação. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida ou receber a vida em vós, obedeça aos mandamentos. Por que muitos evangélicos não lêem esse texto da maneira enfatizando a real condição? Porque são iludidos por Satanás. Essa é uma dura realidade. Mas os sinceros não é iludido nessa questão. Podem até estar batalhando por algum ponto, por algum defeito, por alguma coisa, mas eles sabem a real condição, pela qual Deus promete salvação plena em Cristo Jesus. Ok? Mais um texto.
A rebelião na igreja é causada pelos membros que se opõem a Deus e às suas condições de salvação. Quais condições? Outro texto nos diz: sob o novo concerto, as condições pelas quais se alcança a vida eterna são as mesmas que sob o antigo. Que condição é essa, Gênesis? Segundo a profeta, para aqueles que creem, obediência perfeita. Mas, Gênesis, o homem não pode obedecer perfeitamente. Olha, se você crê nisso, aí a coisa fica difícil. Agora, se você entender que existe graça e poder em Cristo para vos habilitar a prestar uma obediência perfeita, aí sim as coisas mudam. O poder enganador de Satanás em vossa mente vai ser destruído. Agora, se você ficar aí nessa corrente popular de ensinamentos, né, que o homem não pode obedecer, ele não pode obedecer separado de Cristo. Junto, em comunhão com Cristo, Cristo pode sim, em nome de Jesus, habilitar você e a mim a obedecer perfeitamente às condições exigidas na palavra de Deus. A rebelião na igreja é causada pelos membros que se opõem a Deus e às suas condições de salvação. Quais são as condições? Vamos para outro texto aqui, ó. Vamos botar aqui. As Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ensinam os princípios de obediência aos mandamentos de Deus como condições para adquirir aquela vida que se compara à vida de Deus. Está aí, meus irmãos. Este Dia com Deus é o livro. Carta 342, 1907. Está aí. Aceitem ou rejeitem quem quiser. A verdade está sendo pregada. Mais um texto. A fé pela qual eu vivo. A Bíblia instrui a mente a enfronhar-se com os problemas mais profundos e ir em busca dos mais altos conhecimentos, por meio da súplica, da oração sincera e fervorosa e estudo diligente da palavra, ok? Ela exalta o intelecto, ela salva. O que foi que Cristo diz ali em João? Me veio à mente agora, João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então a vida salvadora, a vida eterna de Deus em Cristo, ela está na palavra de Deus. E cada um deve diligentemente estudar. Comer a carne é estudar a palavra. Beber o sangue é obedecer ou transferir essa palavra para uma vida de obediência, como o texto nos disse. Do espírito de profecia. Está aqui, ó, vamos voltar lá, né? Que é sempre bom. É sempre bom fazer isso. Olha aqui, ó. Comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus significa estudar a palavra e transferir essa palavra para uma vida de obediência a todos os seus preceitos. Está aqui. Então, é assim que se ensina a palavra de Deus. Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, fala aqui, volta lá, vem para cá. Se não fizer assim, vão estar todos enrolados, enlaçados, como diz o irmão Isaías lá no capítulo 28, versículo 13. Vão cair para trás por não fazer dessa maneira. Mais um texto aqui, ó. Vamos lá. Tomai como vosso espelho
Será um fiel conselheiro que revela as faltas e erros do vosso caráter, fortalecendo todo o bom traço do mesmo. Fortalecendo. Outro texto. As Escrituras são um grande veículo na transformação do caráter. Mas por meio de Cristo, por meio da guia do Espírito, estudada e obedecida, crida. Vamos colocar aqui uma palavrinha que podemos colocar. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, eu tenho que colocar. Estudada, crida e obedecida, a palavra de Deus atua no coração, subjugando todo o atributo não santificado. Mais um texto. Aquele que pela fé aceita a palavra de Deus recebe a própria vida e caráter de Cristo. Aí muitos pegam esse texto aqui isolado, né? Tá vendo aí? Ó, é pela fé. É pela fé, Gênesis, não pela obediência. Isso é legalismo, Gênesis. É legalismo. Legalismo na sua cabeça. Pela doutrinação que vocês receberam, meus irmãos. Volto a dizer, não estou falando a todos, porque eu sei que existem irmãos sinceros, humildes, mas também eu sei, né, pela história, que existe os rebeldes que irão contra essa verdade. Então aqui diz, aquele que pela fé aceita a palavra, ou seja, aqueles que lê a palavra e pela fé a aceita no seu coração, recebe a própria vida e caráter de Deus. Mas que fé é essa, Gênesis? Como ocorre isso? Vamos lá. Outro texto, um pouco ali, nos diz: a verdadeira fé, então existe uma falsa, né? Assim se pergunta ao Senhor: Senhor, Senhor meu, que queres que eu faça? E quando o caminho é indicado pelo Mestre, através da sua palavra, a fé se acha pronta a fazer ou praticar sua vontade. Vida, custe o que custar. Aqui está. Condição. Mais um texto do irmão Jones. Fé é esperar a palavra de Deus fazer o que diz. E depender dessa palavra para fazer, ou obedecer, ou praticar o que ela diz. Então não me venha separando fé e obediência depois. A fé, ela está ligada intimamente com a obediência. Essa é a condição real pela qual a vida e caráter de Deus é colocada no lugar da nossa vida e caráter. Ok? Mais um texto. Quanto mais estudarmos na palavra de Deus a vida de Cristo, com o coração aberto a aprender, tanto mais semelhantes a Cristo nos tornaremos. Então é somente estudar para nos tornarmos semelhantes a Ele? Sabemos que não. Aqui é um texto, mas com outros textos somos levados a uma compreensão completa, nos dando uma impressão correta. Vamos lá então. Lucas 6,47. Qualquer que venha a mim e pergunta: Senhor, Senhor, que queres que eu faça? Ele dará as palavras, né? Ele vai indicar: eu quero que você faça isso, meu filho, né? E aqui, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então a obediência está sempre dentro, e não a parte como alguns querem fazer.
Ah, não, pela fé o homem é declarado plenamente justo. E depois a obediência é obra de santificação. Mentira! Não é assim, tá? Não é assim. Desde o momento que o pecador aceita o chamado de Cristo, ele começa a obra não apenas de salvação, mas de santificação, de purificação, de justificação. Não há separação. Todos os dias nós podemos ser salvos por meio de Cristo e para Cristo. Como? Indo à sua palavra, estudando a sua vida e caráter, e pela fé, colocando isso em obediência perfeita. Ok? O comportou evangelista, também Colossenses 2,10 diz: a palavra de Cristo cairá com poder vivo sobre os corações obedientes e, mediante a prática da verdade, vida de Cristo divina, que está na sua palavra, reproduzir-se-á a perfeita imagem de Deus, e se dirá no céu: estais perfeito nele e para ele eternamente. Amém. Mais um texto. João, ao estudar a vida de Cristo na palavra, contemplou como no espelho a glória, atributos do seu caráter, do Senhor, e foi sendo mudado, transformado à sua imagem. A glória, de glória em glória, de santidade em santidade, de caráter em caráter, até que se assemelhou àquele a quem adorava. Ele imitou ou praticou a vida na qual se deleitava. É assim que Cristo está, tirando do homem os defeitos dele, pela confissão em seu nome e pela obediência, que é o abandono do pecado que a própria palavra dele revelou. Então, a mesma palavra que mostra a vida salvadora de Cristo é a mesma palavra que revela ao homem o seu pecado, a sua vida. E o chama e o convida para fazer a troca. Então, Cristo salva o homem fazendo a troca. Como? Pede a vida do homem e coloca a vida dele dentro do homem. Olha que mensagem maravilhosa! É muito poderosa. Glória a Deus! Pelo menos assim eu entendo, né? Mas vamos lá. A luz que incide em nosso caminho, como está aqui, ó. A verdadeira fé, assim se pergunta ao Senhor: o que queres que eu faça? E quando o caminho é indicado pelo Mestre, a fé se acha pronta a fazer, praticar sua vontade, vida, custe o que custar, né? Então aqui, a luz, né, que incide em nosso caminho, através do Espírito que nos guia em toda a verdade, né? A verdade que se recomenda à nossa inteligência, se, olha a palavrinha-chave de condição, se for obedecida voluntariamente por amor, por fé em Cristo, santificará e transformará a velha vida segundo a vida de Cristo. Maravilhosa graça. Contemplar Cristo significa estudar a sua vida como mostrada em sua palavra. Pela contemplação, somos transformados. Mas é só um contemplar como muitos imaginam e interpretam? Não. Então a minha mensagem, ela enfatiza esses pontos.
que para muitos parece, né, irrelevantes. Mas para mim não. E para Deus também não. Mais um texto. Quando Cristo não é negado e rejeitado, mas reconhecido e recebido, através das verdades de sua palavra, toda a plenitude de sua vida vive em nós. De forma que não somos mais nós, mas Cristo vivendo em nós. Então, sua obediência em nós nos faz justo. Aqui é o texto do irmão Wagner. Nós vamos ler esse texto aqui conectado com outros textos e vocês vão, né, entender de forma clara. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge à sua vontade. Nossa mentalidade torna-se uma com a dele. Nossos pensamentos serão levados cativo a ele. Vivemos sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são obediência perfeita à lei de Jeová. Então as vestes que Cristo está buscando nos vestir, também não é como muitos imaginam. Então aqui já é em outro ângulo. É a mesma coisa. Colocar a vida no lugar da nossa vida, ou revestir a nossa vida com a justiça, com as vestes da justiça de Cristo, é a mesma coisa. São expressões, termos diferentes que os profetas usam, mas têm o mesmo significado. Então eu estou mostrando em vários ângulos como ou qual é a condição que isso ocorre, ok? Vamos lá, qual é a condição para que Cristo nos vista com as vestes de sua justiça? As vestiduras brancas é a pureza de caráter. A justiça de Cristo, ou a vida de Cristo, tá? Comunicada, oferecida como dom gratuito ao pecador. Esta vida é, na verdade, uma vestimenta de textura celeste, que somente, olha a palavrinha que eu gosto de usar, né, para que todos entendam a condição, pode ser comprada de Cristo, que somente pode ser comprada de Cristo, por uma vida de voluntária obediência. Muitos não gostam da minha mensagem. Você fala muito de obediência e você é um iludido pelo sistema. Ok? Essa obediência voluntária que Cristo recomenda como compra dele, né? Somente pode se comprar. Essa vida comunicada ao pecador gratuitamente só pode ser comprada de Cristo por uma vida de voluntária obediência. Essa voluntária obediência não foi a obediência dos escribas e fariseus. Não foi. Se ele se submetesse, cresce em Cristo, aceitasse a Cristo como sacrifício por eles, e se obedecesse voluntariamente a Cristo, eles receberiam essa vida neles. Essa é a compra que Cristo recomenda a todos. Obediência, fé e obediência voluntária. A sua palavra, que contém a sua vida salvadora, justificadora, santificadora, purificadora. Essa obediência atua na vontade divina, introduzindo em nossa vida a justiça e perfeição manifestadas na vida de Cristo. Olha que conexão! Texto com texto, regra sobre regra, nos dando uma explicação linda, profunda, detalhada, que não está sendo pregada nos púlpitos.
ou em muitos grupos de irmãos adventistas. Infelizmente. E enquanto Deus chama todos os seus vigias para levantar o sinal de perigo, como atalaias, né? Ao mesmo tempo, ele apresenta, comunica, revela diante deles a vida e caráter, justiça do Salvador, como um exemplo do que devem ser e fazer para serem salvos. Está aqui, Spalding e Magan. Esse livro, esse volume, não é encontrado na casa publicadora, ok? E isso não significa que não é do Espírito de Profecia. A casa publicadora não traduziu esses conteúdos, mas o Ministério IAG, que é um grupo adventista, traduziu para nossa língua, ok? Então vocês podem entrar no Google e encontrar lá, tá bom? Irmãos, eu finalizo por aqui. Aqui está o meu contato para todos que quiserem conversar, questionar, perguntar, eu estarei à disposição, tá bom? Que Deus possa abençoá-los com uma compreensão dessa questão e aceitar, porque é a verdade de Deus. Ela é a verdade de Deus. E tudo que eu falei aqui, vocês com os próprios olhos tiveram a convicção. Muitos não aceitarão, mas eu tenho certeza que o Espírito de Justiça dará convicção na mente de todos que se permitiram a estudar todo esse conteúdo. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Esse é o meu desejo. Amém.